Salve, salve! Saudações tricolores, canal do Marão na área para falar um pouquinho do seu, do meu, do nosso São Paulo. Deixa o seu like, siga o canal aí para quem gostou, para quem gostar. Eu quero deixar um pouquinho aqui o meu comentário, falar um pouquinho do que eu li, do que eu assisti sobre a repercussão do jogo do São Paulo e do Flamengo lá no Rio. Alguns comentários, eu sei que é difícil, gente. O torcedor fala com a paixão, a gente deixa levar pela emoção, mas a gente tem que ter um pouquinho de razão, discernimento. Por mais que seja difícil. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho do processo. Eu sempre achei que, diante do que eu escutei, o Rogério Ceni tem que ser demitido. Gente pedindo a cabeça do Ceni, porque ele inventa, ou porque ele é um técnico em formação, ele vai errar. Ele vai errar. Porém, a gente tem que entender que nesse trabalho de reconstrução do São Paulo, como eu já disse em vídeos anteriores, ele é a melhor pessoa. Duvido eu, que se fosse outro técnico, qualquer outro que seja, e apontasse os defeitos que São Paulo tem hoje, os defeitos administrativos, o exemplo que eu citei já da água da piscina. Você acha que se fosse qualquer outro técnico que apontasse o defeito estruturais que São Paulo vem passando, você acha que ele ainda estaria no cargo? Rogério ele fica porque ele tem as costas largas. Então ele pode trabalhar, não é só na parte técnica, mas na parte de reestruturação do São Paulo como um todo. Eu já disse isso em vídeos anteriores. Então a gente tem que ter um pouquinho de calma, discernimento, por mais que a gente, como eu disse, a emoção, o resultado, às vezes deixa a gente os 4-0 lá diante do Atlético. A gente também não pode ficar naquela euforia de achar que o time já é campeão, vai brigar para título. Como também uma derrota de 3-1 para o Flamengo também, já a gente vai brigar para não cair. Então, assim, não acho quando o Rogério veio que era a melhor solução. Naquele momento eu não tinha a visão que eu tenho hoje em relação à reestruturação. Ele entende do risco, é fato que ele entende, e o problema de relacionamento que ele sempre teve, acredito eu que ele no São Paulo ele não atravessa esse tipo de problema. Ele tem um elenco na mão. O que ele precisa melhorar de repente é alguns defeitos a insistência com alguns jogadores, o caso do Igor Gomes, o caso do Éder, rever alguns conceitos de sistemas táticos para determinados jogos. Então, assim, ontem mesmo no jogo do Flamengo, conforme eu disse no último vídeo, a partir do momento que ele saca o Pablo, ele coloca o Sara, ele deixa o time exposto. Não tem nenhum meia, nenhum volante de contenção, nenhum meio, um jogador ali na meia, no meio de campo, de contenção. Então, por mais que ele vise esse meio de campo dinâmico, aquele meio de campo que vai, com intensidade, que volta, ele perde a referência no sistema defensivo, ali no meio. Então, precisa rever alguns conceitos. De repente, escalar 3 zagueiros. Ele escalando 3 zagueiros, colocando o Arboleda, que de repente é o melhor zagueiro tecnicamente no São Paulo. Ele faz a função ali junto na zaga com o Diego e com o Léo. Fica 5 jogadores no meio, ele pode, o Rafinha é absoluto na lateral direito, na ala direita seria. Ele deixa o Pablo de volante. O Alisson, para mim, não pode sair do time. Ele dita o ritmo do São Paulo. Na esquerda, você ganha várias opções. Você tem o Wellington, que, convenhamos, ele sentiu o jogo ontem, junto com o Pablo. Você colocando 3 zagueiros, você dá mais sustentabilidade para o sistema defensivo, mais seguranças para esses jogadores que se mostram inseguros em situações assim, como é o caso do Pablo, como é o caso do Wellington. São jogadores novos que sentem esse tipo de jogo, conforme a gente já percebeu diante do Palmeiras e diante do Flamengo. Então, se de repente ele mexesse aí no 3-5-2, ele dá mais sustentabilidade no sistema defensivo, dá mais segurança para o Wellington e para o próprio Pablo. Então, ele ganha na esquerda o Wellington, uma opção, o Reinaldo, para mim é uma das últimas opções, mas ele tem essa opção. Ele pode até jogar o Sara ali aberto na esquerda, o próprio Patrick, entrando em condições físicas, pode fazer a função de ala ali. E a partir do momento que ele tem essas opções para jogadores ali que atuam no meio, atuando pela ala esquerda, abre mais posições ainda no meio. Que é o caso do André Anderson, os próprios jogadores que eu citei podem fazer o meio também.
E o Luciano no lugar do Éder, né? O Rigoni, eu escuto muita gente falar, pede o Rigoni, indiscutível a qualidade técnica dele, mas falta intensidade. Falta o Rogério vê muito essa busca de bola, de marcação-pressão, de intensidade que o Rigoni, por muitas vezes, me parece um jogador displicente. Então, assim, o que a gente precisa entender é esse processo de reconstrução, parar com esse imediatismo. O Rogério vai sair e vai trazer quem? Até conhecer novamente o clube, os jogadores. Então, assim, tem que ter, por mais que seja difícil, a gente fica nervoso, fica tenso, tem que ter calma. Porque vai trazer outro técnico, o técnico não vai conseguir colocar o dedo na ferida, as jogadoras não acabam fritando o treinador. A gente tem que lembrar que o São Paulo deve para os atletas. Então, o Rogério, hoje, ao meu ver, ele é o único que pode cobrar da diretoria essa reestruturação. Às claras. Então, assim, a gente vai para o jogo agora da Copa do Brasil, jogo importante diante do Juventude. Acredito eu que o Rogério vai mesclar entre alguns titulares e alguns reservas. Luciano deve entrar no lugar do Éder, acredito eu. O Pablo deve ser mantido, saiu no primeiro tempo. De repente, um zagueiro ali, ele deva permanecer. O próprio goleiro, o Jandrei. Agora, tenho dúvidas se o Calera vai para o jogo, se o Rafinha vai para o jogo. Então, assim, é de se esperar esse jogo diante do Juventude na Copa do Brasil e ter um pouquinho mais... Claro, a gente tem que cobrar, ficar em cima, muito nessa insistência do Rogério em alguns jogadores, ter mais... A partir do momento que ele tem tempo para treinar, mas os jogos são de quarta e de domingo, ele está revezando o time. Ele tem que fazer essas variações táticas também. Conforme eu disse, dá mais segurança para esses jogadores da base, mais sustentabilidade para o sistema defensivo, mesclar ali jogadores experientes com jogadores jovens e, quem sabe, achar um time aí que possa enfrentar adversários fora de casa, bater de frente, brigar conforme a gente joga no Morumbi. Então vamos cobrar, mas ter um pouquinho de discernimento nessa cobrança em relação ao Rogério. Não é hora de pedir cabeça, mandar embora, longe disso. A gente precisa parar com o imediatismo, senão a gente vai ficar sempre nesse ciclo. Tá joia? Então deixa o like aí mais uma vez, acho que estou repetindo aí, conforme eu disse no começo do vídeo. Siga o canal para quem gostou, para quem gosta. E até mais. Saudações tricolores!